Muy buenas tardes a todos. Quiero darles una cordial bienvenida a este webinar mensual de IFSO Latinoamérica y el Caribe. Quiero saludar especialmente al doctor Antonio Valesi, presidente de la Sociedad Brasilera de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Ellos están a cargo este mes de este interesante tema, es el manejo preoperatorio del paciente con enfermedad hepática esteatóxica asociada a la disfunción metabólica. Un saludo especial también al doctor Caetano Marchesini, que es el vicepresidente de IFSO Latinoamérica, y un gran abrazo a los panelistas de primer nivel de esta noche. Espero que todos disfruten y aprendan, aprovechen de este interesante tema y de las interesantes disertaciones de esta noche. Un abrazo a todos y adelante, por favor, Antonio. Muito obrigado, presidente da IFSOLAC, Dr. Sérgio Aparício, pela oportunidade concedida à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica em participar desse programa de educação continuada da IFSOLAC. Eu deixo aqui os meus parabéns, porque é um programa extremamente relevante, e parabéns também para o doutor Mariano Palermo, que é o coordenador desse programa de educação continuada. Como o presidente disse, nós estamos hoje discutindo um tema extremamente relevante em relação à obesidade e suas doenças associadas. E eu agradeço também aos participantes, e já para não tomar muito tempo de todos, eu convido o Dr. Márcio Cortes, que é o responsável por este webinar. Márcio, por gentileza. Boa noite a todos. É uma honra poder contribuir com a elaboração desse webinar. Agradeço aí a oportunidade que o Dr. Sérgio Aparício nos dá, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, de participar desse já tradicional webinário mensal da IFSO. Inicialmente, vamos convidar para a primeira palestra, que vai ser sobre a avaliação da função hepática, o que o cirurgião bariátrico precisa saber. Eu gostaria de convidar a doutora Ana Carolina Cardoso, que é médica hepatologista do Serviço de Hepatologia da UFRJ, possui doutorado em hepatologia também pela UFRJ e é fellow em hepatologia da Universidade de Paris 7. Doutora Ana Carolina, por gentileza, a senhora tem a palavra. Obrigada. Bom, buenas noites, boa noite. É um prazer poder participar desse webinar e falar sobre a avaliação desses pacientes com doença hepática esteatótica. Deixa eu colocar aqui só para a gente já começar. Bom, eu vou falar então, vou começar falando sobre epidemiologia, posteriormente sobre uma mudança recente de nomenclatura, o espectro da doença hepática, avaliação dos indivíduos com doença hepática esteatótica e também da cirurgia nesses pacientes com cirrose hepática. Então, essa é a minha agenda para essa apresentação. Por que falar tanto sobre doença hepática esteatótica, né, sobre esteatohepatite? Isso é devido à prevalência, à altíssima prevalência hoje global. Estima-se que cerca de 30% dos pacientes hoje, das pessoas no mundo hoje, tenham doença hepática esteatótica. Nós temos aqui uma prevalência alta em várias regiões do mundo, mas quando a gente olha em especial para a nossa região, para a América Latina, a gente vê que a prevalência é considerada hoje a prevalência mais alta no mundo todo, em torno de 44% da população nessa região do mundo vai ter doença hepática esteatótica em algum estágio. Estima-se que houve um aumento, uma explosão do número de casos, a gente estimava até 2006 cerca de 25%, e hoje a gente fala em até 35% de prevalência global.
Como eu falei, recentemente houve uma mudança na nomenclatura, a gente chamava de doença hepática gordurosa não alcoólica. Essa negativa no nome já, né, de dizer que essa doença só existe porque não existe um outro fator concomitante, que é o consumo importante de álcool, bem como o nome em inglês, fatty, que é um nome que pode ter uma conotação pejorativa por chamar de gordo, enfim, toda essa questão fez com que houvesse essa mudança, que houvesse ao longo dos anos vem tendo algumas mudanças e em 2023 finalmente houve um consenso de especialistas de diferentes sociedades mundiais, a sociedade americana, com a sociedade latino-americana, com a sociedade europeia e é, e também, dado o caráter da doença metabólica, que é hoje a principal causa de doença esteatótica no mundo, optou-se por ter essa nova nomenclatura, a gente chama hoje de MESALD, então doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, MESALD em inglês, em que você precisa ter a avaliação do paciente e o diagnóstico de esteatose hepática associada a um dos 5 fatores de risco cardiometabólicos. Então, a presença de sobrepeso ou obesidade, diabetes ou pré-diabetes, de acordo com os níveis de glicemia, os valores de HDL, se o paciente toma ou não antipertensivos ou efetivamente tem níveis de tensão mais altos. Então, todos esses fatores associados, mas pelo menos a presença de um deles, classificam, então, fazem com que a gente diagnostique esse paciente com MASLD. Então, essa mudança foi uma coisa já importante nos últimos anos, né? Essa compreensão melhor da doença, até porque a doença ela tem um espectro bastante amplo. Quando a gente vê um paciente com esteatose hepática, ele pode ter simplesmente esteatose, e é até ruim a gente às vezes falar isso, porque parece uma gordurazinha, uma esteatosezinha, e não é só isso. Ele pode ter esteatose com inflamação lobular. Ele pode ter esteatose com inflamação lobular, presença de balonização, e isso, né, essa tríade, esteatose, balonização e inflamação é a característica, né, o que caracteriza a esteatohepatite. Esse paciente pode ou não ter fibrose. A presença de fibrose, ela não é uma característica da esteatohepatite. E, finalmente, quando ele já tem uma doença avançada, ele começa a formar nódulos nesse fígado, ele começa a fazer nódulos de regeneração, que já é o que a gente classifica o paciente, então, com cirrose. Então, o paciente, ele pode chegar para todos nós das mais diversas formas, desde um paciente com obesidade e esteatose apenas, até aquele paciente com inflamação, passando pelos diferentes estágios de fibrose, até finalmente a presença de cirrose hepática. E cirrose hepática é hoje uma questão mundial. Esse artigo publicado recentemente, né, há menos de um ano na Nature, mostra isso. Houve um aumento significativo do número de diagnósticos de cirrose hepática. Em 2017 existiu uma estimativa que são 112 milhões de pacientes com cirrose compensada no mundo. A principal etiologia mudou. Antigamente, a maior parte dos pacientes chegavam com diagnóstico de cirrose por doença viral, vírus B ou vírus C, e álcool também bastante, obviamente, mas houve uma grande mudança na redução das etiologias virais, porque hoje os tratamentos para hepatite B e hepatite C, é claro que ainda existem muitos pacientes sem diagnóstico, mas são tratamentos extremamente eficazes, em que a gente cura a maior parte dos pacientes, e houve esse grande aumento do número de pacientes identificados com doença hepática esteatótica. É alto o número de pacientes que evolui para a morte, tem as suas comorbidades, e existe um aumento na projeção também do número de pacientes com cirrose hepática. O que eu também acho importante a gente lembrar é que, especificamente no caso dos pacientes com doença hepática esteatótica, o paciente não precisa ter cirrose para ter carcinoma hepatocelular, uma das complicações mais temidas. Existem vários artigos publicados ao longo do tempo, eu coloquei aqui alguns, o primeiro já de 2004, que associava a presença de obesidade e de diabetes como riscos importantes para a presença de carcinoma hepatocelular, e mostrando também depois que ele pode ocorrer mesmo com o paciente não tendo o diagnóstico de cirrose hepática. Então, são pacientes que, além de tudo, têm o risco de ter uma evolução aí dramática com a presença também de tumor.
Uma coisa que eu acho muito importante, esse slide para mim é um dos mais importantes dessa apresentação hoje, é que muitas vezes o não especialista ele vai olhar para esse paciente quando ele só vai olhar para ele quando ele tem aumento das enzimas do fígado, aumento das transaminases. E a gente vê por diversos estudos, alguns inclusive feitos no Brasil, como esse estudo aqui da Nathalie Leite, que o paciente ele vai ter doença hepática, ele vai ter fibrose e ele vai ter pouca elevação de enzimas hepáticas. A gente estima que só um terço dos pacientes, isso é super importante, apenas um terço dos pacientes vai ter o diagnóstico de esteatohepatite cursando com aumento de enzimas do fígado. A grande maioria vai ter esteatohepatite, vai ter fibrose sem ter aumento de transaminases. Então, esperar para avaliar, para estratificar esse paciente apenas quando as enzimas estão aumentadas, é perder aí o diagnóstico num grande número, numa grande porcentagem de pacientes. Então, essa é a primeira grande coisa. Não dá para esperar aumento de enzimas. O paciente pode cursar com lesão com enzimas hepáticas normais. Então, isso é a primeira grande questão. E quais são os pacientes que têm as condições clínicas associadas à presença de doença hepática esteatótica e, efetivamente, esteatohepatite? Obesidade é o principal fator de risco para a MSD, então falo que com o grupo mais certo, pessoas que trabalham com cirurgia metabólica são as pessoas que vão ver esses pacientes. Até, ela é também presente em até 2/3 dos pacientes com hipertensão arterial. Frequentemente, esses pacientes têm dislipidemia, pré-diabetes ou diabetes, mais de 70% dos pacientes com doença hepática esteatótica têm, associação com hipotireoidismo clínico e subclínico, SOP, apneia do sono, o paciente com apneia do sono tem mais risco de esteatose. Essa questão da resistência à insulina, ela é intrinsecamente ligada a todas essas condições e ela é intrinsecamente, ela está ali mostrando que aquele paciente também provavelmente tem acúmulo de gordura visceral. E também, óbvio, baixa adesão ao exercício físico, a gente tem aí uma morbimortalidade maior quando foi a questão do Covid. Então, são as condições clínicas mais frequentemente associadas à presença de MASLD. Então, como eu falei, a prevalência mundial é estimada em torno de 25%, 30%, existem hoje estudos que falam em 35%, mas nos pacientes com obesidade, a gente imagina que 80% deles, 80%, 90% desses pacientes vão ter NAFLD. E quando eles têm essa gordura visceral, eles têm um aumento importante do risco de fibrose hepática, que é o fator que mais nos preocupa. Eles ficam até à frente dos pacientes com diabetes, que são os pacientes hoje que têm o maior risco para esse tipo de problema. E por que é importante falar de fibrose? Porque a fibrose é o maior preditor de mortalidade nesses pacientes. É claro que balonização é importante, é claro que inflamação lobular é importante, e a esteatose é óbvio, porque é ela que permite esse diagnóstico, mas é a fibrose o maior fator de mortalidade nesses pacientes. Esse estudo aqui, ele mostra justamente que os pacientes que têm pouca fibrose ou nenhuma, né, fibrose 0, 1 ou 2, que a gente fala, né, pouca fibrose ou sem fibrose, eles têm um comportamento bastante semelhante àqueles pacientes sem doença hepática em termos de morbimortalidade. E quando a gente fala dos pacientes com fibrose avançada, F3 e F4, esses pacientes eles têm uma incidência de complicações muito superior. Então, avaliar a presença de fibrose é para a gente o endpoint mais importante nesses pacientes. Antigamente, a gente só tinha biópsia hepática. A biópsia hepática ela continua sendo para nós o padrão ouro. Ela é o único diagnóstico ainda que pode nos dar o diagnóstico de esteatohepatite, né, de MASH, se a gente usar a nova nomenclatura, porque ela pode dar essa avaliação de atividade inflamatória, balonização. Quando a gente suspeita de mais alguma doença hepática, ela é interessante também porque ela pode fazer esse diagnóstico de lesões associadas, mas é um método invasivo que tem um custo alto, uma mortalidade que não é desprezível, existe variabilidade intra e interobservador, a gente não pode avaliar o paciente frequentemente, como vocês mesmos sabem, o peso do paciente é uma questão que varia, então a gente às vezes em um ano, às vezes em menos tempo, quando o paciente tem uma perda ponderal importante, a gente quer reavaliar, não é possível repetir o método de forma frequente.
E, é claro, além de tudo, a gente está falando de um número de pacientes com uma população muito grande, então não dá para a gente realmente usar em todos os pacientes a biópsia hepática. E é por isso que vem sendo propostos vários marcadores não invasivos, marcadores séricos, marcadores feitos no sangue, e marcadores físicos, que são as elastografias, para avaliar esses pacientes. A gente tem hoje alguns marcadores séricos muito difundidos, mas o principal deles é o FIB4. Ele, inclusive, entra no guideline da Sociedade Americana e da Sociedade Europeia como método de primeira escolha para o não especialista, para fazer essa avaliação. Então, o FIB4, ele usa parâmetros que a gente usa na nossa prática de forma frequente. Então, a gente tem a idade do paciente, a gente pede transaminases, AST, ALT e a contagem de plaquetas. A gente usa para fazer uma avaliação se o paciente tem fibrose avançada ou se ele não tem fibrose avançada. O que é a fibrose avançada? Pacientes com F3 e F4, que é efetivamente a cirrose. Então, a gente tem um número, que é quando a gente calcula isso, e essa calculadora existe em milhões de aplicativos na internet, em vários lugares. A gente usa para fazer essa avaliação primeira do paciente que está conosco ali. E se esse resultado ele é menor que 1,3, esse paciente a gente pode afirmar, e com bastante certeza, um alto valor preditivo negativo, que ele não tem doença avançada. Os resultados acima de 2,67, eles estão frequentemente associados com a presença de fibrose avançada nesses pacientes. Então, ele é um método bastante interessante para a gente estratificar esse paciente. Esse guideline que eu mostrei no slide anterior, ele também fala que o paciente pode cair nessa zona cinza, no meio desses dois resultados, e que aí o método de escolha para utilizar seria a elastografia hepática transitória, a elastografia hepática feita através de um aparelho chamado FibroScan. Lembrando sempre que todos os métodos, sejam os séricos, sejam os físicos, eles são muito bons para excluir a presença de fibrose avançada, e ele já tem, às vezes, um pouco de perda para a gente diagnosticar a fibrose avançada. Então, é por isso que eles sugerem que a gente associe com o segundo método, e o método que eles sugerem é a elastografia hepática transitória. Esse foi o primeiro estudo publicado com elastografia hepática transitória em pacientes com doença hepática esteatótica lá em 2010. Eles avaliaram 246 pacientes e eles compararam o resultado desse aparelho do FibroScan com outros testes séricos, Neffield, FIB4, o APRE, e ele tem um desempenho superior para esse diagnóstico, e ele consegue fazer uma estratificação mais detalhada do que é F2, do que é F3, do que é F4. Então, por isso, ele é um método de escolha para a gente. E aí ele vai dar um resultado que é expresso em quilopascais, que é a unidade de medida, e esse resultado é para avaliar, então, a elasticidade. Quando o paciente tem um resultado abaixo de 8, a gente tem alta probabilidade dele não ter fibrose avançada, principalmente se a gente usa ele depois da realização dessa contagem do FIB4. Os resultados que ficam entre 8 e 12 são associados a esteatohepatite com fibrose, e os resultados acima de 12 são aqueles pacientes que têm alta probabilidade de ter fibrose avançada. Por que que isso é tão importante? Porque a gente vê nesse estudo aqui, publicado em 2022, que muitos pacientes chegam no nosso pré-operatório e chegam para vocês sem nem ter o diagnóstico ainda de cirrose. Esse estudo foi um estudo caso-controle de 106 pacientes com obesidade e 317 pacientes com obesidade sem cirrose, pareados por idade, gênero e índice de massa corporal. E apenas 46% deles chegaram com diagnóstico no pré-operatório de cirrose hepática. A gente vê que no pós-operatório, as mortes elas são um pouco maiores no grupo com cirrose do que naquele grupo controle. Então, isso é uma informação interessante para se saber no pré-operatório, para a escolha, inclusive, da cirurgia, e eu já estou acabando, e que os pacientes com cirrose eles têm um tempo de internação e um tempo de recuperação maior do que aqueles que não têm cirrose. Então, mas a perda de peso no pós-operatório ela é bastante semelhante nesses dois grupos de pacientes. Então, mostrando que eles são candidatos, mas que saber efetivamente com qual paciente a gente está lidando é uma coisa muito importante que pode ajudar bastante na decisão cirúrgica e também no acompanhamento pós-operatório. Então, finalizando, MESALD é muito prevalente, o número de indivíduos com cirrose, com esse diagnóstico, está em ascensão.
Os pacientes com maiores fatores de risco são aqueles com obesidade, diabetes tipo 2, dislipidemia e síndrome metabólica, e que os métodos não invasivos podem auxiliar a identificar e a estratificar esses pacientes e trazer, então, um pré-operatório e uma cirurgia com mais segurança para todos vocês. Era isso e eu fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Carolina. Excelente a sua apresentação, bastante elucidativa, né? Nós daremos seguimento agora com o nosso próximo palestrante, que vai nos falar sobre a regressão do mouse LD após o tratamento cirúrgico da obesidade, quais são as evidências que nós temos na literatura. Nosso próximo apresentador é o professor Dr. Caetano Marquezini, que é mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Paraná, é também ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica e o presidente eleito da IFSULAC. Será o nosso próximo presidente aí do IFSU Latinoamérica e Caribe. Com a palavra, o professor Caetano Marquezini. Então, com a imagem aí. Perfeito. Bem, antes de mais nada, logicamente, queria agradecer o convite para participar desse webinar da sociedade em conjunto com a IFSOLAC para falar de um assunto bastante atual. E antes de a gente iniciar, é importante recordar que o MASLD, ou MASLD, é um novo termo e vem substituir o NAFLD e o NASH. Então, vem a história da sobreposição de como abordar, a doutora já falou bastante disso, doutora Ana Carolina, mas eu vou citar estudos que falam exatamente das três doenças, porque, como por ser um termo novo, a gente vai ter que usar a literatura pelo menos de 5 anos para trás, para a gente poder ver as publicações. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, e o importante saber que ele, como a doutora falou, é um termo mais recente que reflete uma abordagem mais ampla e moderna para doenças hepáticas associadas a desordens metabólicas. Ele substitui o termo NAFLD em algumas literaturas e diretrizes, e inclui tanto a esteatose simples quanto a esteatohepatite, né? Ele é similar ao NAFLD, que incluía o NASH. Ele foca em fatores metabólicos como principais causadores e mantenedores da doença hepática gordurosa e reconhece a importância das condições metabólicas subjacentes e seu manejo no tratamento da doença hepática. Existe uma diferença chave entre eles, que na terminologia do NASH, o NASH é um diagnóstico específico dentro do espectro do NAFLD, enquanto que o MASLD, ele é um termo abrangente e engloba o espectro de doenças hepáticas associadas a desordens metabólicas. Ele enfatiza a relação com metabolismo e condições metabólicas, enquanto o NASH foca na inflamação do dano hepático associado à esteatose. Logicamente, ele substitui o termo e aqui, como eu disse, ele engloba condições metabólicas como a obesidade, resistência à insulina, dislipidemia, o próprio sexo, idade, como foi demonstrado, predisposição genética, enfim, tem várias frentes aí que ele aborda que as outras duas condições não abordavam. E como foi falado, é uma doença altamente prevalente, estimada em afetar mais de 30% da população mundial. Ela está muito associada à obesidade, logicamente, 70% dos pacientes que têm essa doença têm obesidade, e quase 70% dos pacientes com obesidade têm a doença hepática. Ainda assim, quase 70% dos pacientes com diabetes tipo 2 têm NAFLD, e 1/3 dos pacientes com NAFLD lógico que progredirá para fibrose, sendo que 9 a 20% poderá progredir para a cirrose. Estudos indicam que a cirrose derivada do NAFLD se torna a principal indicação para transplante de fígado e será essa indicação nos próximos anos e, consequentemente, é esperado pela literatura que aumente a incidência de carcinoma hepatocelular e mortes relacionadas ao aumento de fígado. Essa ordem de aumento ela pode chegar a mais de 100% nesses dois casos. Bom, a cirurgia bariátrica, como todos sabem, ela atua em várias frentes relacionadas a essa doença, e não só a doença, mas outras mudanças metabólicas no paciente, mas nós vamos concentrar nos impactos da cirurgia bariátrica. Múltiplos estudos mostraram que uma redução de apenas 3 a 5% do peso
melhora nas medições de gordura do fígado e uma redução de 5% do IMC leva aproximadamente a 25% de redução de gordura hepática. E há uma redução da produção de lipídios tóxicos, como ceramidas, que podem induzir a apoptose hepatocelular e inflamação. A diacilglicerol, ácidos graxos livres, lisofosfatidilcolina, ésteres de colesterol e acigliceróis intermediários. Há uma melhora também com o aumento da sensibilidade à insulina e resulta numa menor produção hepática de glicose e menor lipogênese hepática. Isso é, todos esses lipídios tóxicos eles têm diretamente influência sobre a oxidação mitocondrial, a função mitocondrial e a lipogênese. Há também uma diminuição da liberação de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa e interleucina 6, o que leva a uma diminuição da inflamação hepática, redução da infiltração de macrófagos, que contribuem para a inflamação, e aumento dos níveis de adiponectina, que é uma adipocina com efeito anti-inflamatório e antifibrótico, levando a uma redução da inflamação e fibrose hepática. Há uma redução dos níveis de leptina. E embora a gente saiba que a leptina tenha funções regulatórias importantes, níveis elevados de leptina associados à obesidade podem contribuir para a inflamação hepática. A obesidade visceral está associada também a desbioses intestinais e a perda de gordura abdominal leva a mudanças benéficas na composição da microbiota intestinal, reduzindo a translocação de endotoxinas para o fígado e, consequentemente, a sua inflamação. Alterações da microbiota intestinal também estão ligadas à produção de ácidos graxos de cadeia curta, que tem também um efeito anti-inflamatório e podem contribuir para a saúde hepática. E, finalmente, há uma diminuição da hipertensão portal. Isso é um estudo em animal, não é um estudo feito em humano, mas que mostra que pacientes que na verdade, foram ratos laboratório, quando diminuía o volume abdominal, havia uma diminuição da hipertensão portal e que pode também, essa hipertensão, estar diretamente associada à fibrose. Eu vou começar agora, eu vou só citar poucos estudos, eu não vou me delongar muito, porque vai ser falado sobre técnicas mais à frente, mas esse é um estudo de 2023, bem recente, onde foram incluídos 714 pacientes e divididos em 2 grupos com e sem NAFLD. Foram comparados os estudos entre os pacientes que foram submetidos à gastrectomia vertical e ao bypass gástrico. O segmento foi de 5 anos e nesse período foi avaliado peso, grau de fibrose hepática, índice de triglicerídeos, LDL colesterol e enzimas hepáticas. Aqui a gente vê a comparação da porcentagem de perda de peso total entre os grupos com e sem doença hepática por tipo de cirurgia ao longo do acompanhamento de 5 anos. E é nítido observar que as duas técnicas levam a uma perda de peso importante, porém pacientes com NAFLD tiveram uma perda de peso menor, o que é, pacientes que têm a doença hepática apresentam um resultado pior em termos de relação de perda de peso. A comparação do score de fibrose entre os grupos bypass e gastrectomia vertical também demonstrou diminuição da fibrose para as duas técnicas, favorecendo mais o bypass. E em relação à fibrose, os dados mostram que 66% dos pacientes evoluíram para o estado de normalidade. Não vou entrar em detalhes da melhor técnica para não interferir à próxima aula. Os resultados em relação às enzimas de TGO e TGP, comparando os pacientes com e sem NAFLD, demonstraram que ambas as técnicas apresentaram resultado excelente na melhora das enzimas hepáticas. E em relação ao LDL e triglicerídeos, entre os grupos com e sem NAFLD, todos os grupos demonstraram uma melhora significativa dos valores de LDL colesterol e triglicerídeos no primeiro ano. Achados aqui, as conclusões desse estudo em especial, os achados sugerem que o estado basal inicial tem importante implicação nos resultados após a cirurgia bariátrica, o que seria lógico, né? E, portanto, a avaliação inicial do paciente deve servir como um alerta para estabelecer expectativas realistas em relação à perda de peso e à melhora dos parâmetros lipídicos hepáticos após a cirurgia bariátrica. Foi exatamente o que a doutora falou. O diagnóstico prévio é de extrema importância para a gente criar expectativas. A seleção apropriada da intervenção farmacológica, e aqui vem intervenção farmacológica de estilo de vida, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, é frequentemente necessária com base na história e nas comorbidades do paciente. Portanto, recomenda-se terapia combinada, cirurgia mais medicamento para a melhoria dos resultados. A NAFLD diminuiu o efeito de perda de peso da cirurgia bariátrica. O bypass gástrico, nesse estudo em especial, se mostrou superior à gastrectomia vertical. Indivíduos com dislipidemia persistente são propensos a apresentar NAFLD persistente ou recorrente.
e seu programa de acompanhamento deve focar a avaliação cuidadosa do paciente durante toda a sua vida. Essa é uma outra publicação que envolveu 22 pacientes, e aqui 5 cirurgiões, com fibrose hepática avançada, com acompanhamento de até 12 meses. E aqui, vejam que interessante, nenhum paciente com mortalidade cirúrgica ou fístula. O que ele levanta aqui é que uma das falhas no aconselhamento pré-operatório, isso é, a conversa do cirurgião com o paciente no pré-operatório da cirurgia bariátrica, e a grande falha é não alertar o paciente sobre os riscos de encontrar um fígado cirrótico, sendo que a maioria dos casos é diagnosticado incidentalmente durante a cirurgia por inspeção visual de um fígado nodular. A biópsia intraoperatória, no caso, deve ser feita de rotina e ela deve ser avisada ao paciente no pré-operatório que pode acontecer, a todos os pacientes. Seria muito importante a medição da rigidez hepática no pré-operatório, através da elastografia, com fibroscan ou ressonância magnética, o que poderia prever a forma confiável a presença de fibrose avançada. E nós sabemos que esse exame tem uma sensibilidade alta de 80%, especificidade de 86%. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, as fontes pagadoras não liberam esse exame como exame de rotina, que nós achamos que deveria ser. Nesse estudo, a descompensação hepática precoce ocorreu em 7% dos casos, mas, segundo o autor, ele foi totalmente gerido de forma conservadora. E lembrar que o bypass gástrico não deve ser uma contraindicação, sendo reservado para situações onde a gastrectomia vertical não é possível, como esôfago de Barrett ou doença de refluxo grave. Então, a cirurgia bariátrica tem o potencial de melhorar a fibrose hepática avançada, incluindo a cirrose. E a elastografia pode ser usada como uma ferramenta eficaz para o acompanhamento pós-operatório. Mas, como eu disse, infelizmente, a gente não tem essa ferramenta sempre à mão. E aqui vem esse estudo. A doutora falou de uma classificação para sabermos o grau de fibrose. Essa é outra, que o objetivo desse estudo seria validar um sistema de pontuação para prever, no caso, o NASH. Esse é um estudo de 2018, um pouco mais recente, em pacientes com obesidade mórbida, e usá-lo para avaliar o efeito a longo prazo da cirurgia bariátrica sobre essa doença. Então, essa é outra escala que pode ser estudada. Aqui foram incluídos 307 pacientes que foram submetidos à biópsia hepática e apresentaram uma prevalência de NASH de 44%. O segmento foi de 10 anos, então vejam, um segmento longo, e no início do estudo o grupo com NASH apresentava níveis significativamente piores de glicose de jejum, triglicerídeos, ácido úrico, TGO, TGP, gama-GT e hemoglobina glicada. A sensibilidade diagnóstica do score de CNASH foi de 84% e a precisão de 68%. Quando esse score foi aplicado num grupo de 5.741 pacientes, que vocês veem à direita ali a lista, submetidos a vários tipos de cirurgia bariátrica, a prevalência do alto risco pelo score de CNASH foi de 40%. O acompanhamento pós-operatório mostrou boa perda de peso e quase completa remissão do alto risco para NASH até 10 anos. Pacientes com banda gástrica do grupo tiveram menor perda de peso e maior nível médio de score de CNASH, e a maior incidência de alto risco para o NASH em comparação com outros procedimentos. O que era de esperar, né? Banda gástrica, a gente sabe que o efeito é quase nulo, a não ser a perda de peso. Esse estudo demonstrou que há melhoria do score de CNASH, sugerindo que a remissão do NASH é duradoura em até 10 anos em todos os tipos de procedimento. Isso é, todos os tipos de procedimento desses pacientes. Vamos ver aqui agora. Então, assim, da conclusão, a gente tem que, vamos concluir aqui a aula, que a cirurgia bariátrica oferece uma abordagem multifacetada para o tratamento de massa. Os mecanismos que explicam esses benefícios incluem a redução da adiposidade visceral, melhora da sensibilidade à insulina, alterações hormonais favoráveis, modulação da microbiota intestinal, redução da inflamação hepática e a melhoria da oxidação mitocondrial. E esses efeitos combinados levam a uma significativa redução da esteatose hepática, inflamação e fibrose, proporcionando uma melhora substancial na saúde hepática dos pacientes submetidos a essa intervenção. Compreender esses mecanismos é essencial para reconhecer o valor da cirurgia bariátrica, não apenas como uma solução para a obesidade, mas também como uma intervenção terapêutica eficaz e para essa doença, destacando o seu impacto positivo na saúde metabólica hepática. Eu gostaria de agradecer e esperar que meu tempo tenha sido respeitado aí por ser um assunto muito extenso. Muito obrigado a todos. Excelente a apresentação, professor Marquezini, deixando aí muito claro tudo que existe de evidência na literatura
envolvendo aí o tratamento cirúrgico dessa doença tão grave. Dando sequência à nossa programação científica, eu gostaria de convidar para palestrar sobre o tema abordagem nutricional do paciente obeso com MAUS-LD, a doutora Tarsila Beatriz de Campos, que é nutricionista, é mestre em Ciências de Saúde pela USP, coordenadora do Núcleo de Saúde e Nutrição da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, COESAS, e atua no Centro de Saúde de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tarsila, você pode, por favor, iniciar a tua apresentação? Vamos lá, vocês estão me escutando bem? Eu tive um Muito momento bem. de, Não, mas está de ótimo. emoção aqui, mas deu tudo certo. Estamos juntos. Ainda consegui até voltar para o meu computador. Vocês só me falam se a tela aí tá cheia para vocês. Para mim tá carregando aqui. Peraí, são Isso, vai meio já entrar no lento. modo apresentação. Perfeito. O seu áudio está ótimo também, Tarsila. Então tá ótimo. Obrigada, desculpa os momentos de emoção aí. Sem problema, Já deu que é tudo para certo. falar de nutrição, que já é meio desafiador, mas enfim, né? Consegui acompanhar aí um pouco das duas primeiras apresentações que falaram bastante aí de definição e tudo mais, e vou puxar um pouco devido ao tempo, um pouco mais aqui para a parte da nutrição. Então, impossível não negar aí que na questão da obesidade, do paciente com a resistência à insulina, as maiores complicações que a gente tem para a doença hepática estão relacionadas ao diabetes e à obesidade, e obviamente que se a gente for falar do estilo de vida e dos fatores aí ambientais que podem contribuir para a evolução da doença, tem a dieta participando, e quando a gente pensa em todo o mecanismo envolvido na doença hepática, a gente tem a resistência à insulina como sendo aí um dos fatores principais, principalmente porque a gente sabe da questão inflamatória da doença, como o doutor Marcos Caetano acabou de falar, e a gente tem a participação aí da dieta, principalmente uma dieta que mais rica em gordura, e que a gente sabe que isso também participa bastante de toda essa questão da doença. E não tem como a gente fugir, né, do tratamento do peso nisso tudo. Então, a gente sabe que, independente do estágio do comprometimento hepático, a perda de peso acaba sendo o principal componente que vai trazer sucesso na questão da regressão aí da doença, e a gente sabe que somar forças nesse momento é extremamente importante. Essa Desculpa, Tarsila. meta-análise. Desculpa, Oi? Tarsila. Você está passando a tua apresentação? É que nós estamos aqui no teu primeiro slide ainda. Eu não Eu sei estou se passando. Vocês estão acompanhando ou não? eu Passou o acho que slide? Não? não, na minha tela não está passando. Alguém mais? Deixa eu descompartilhar e recompartilhar e vocês me falam se vai, tá? Oi? Oi, vamos lá. Bota no Tem que modo pôr um apresentação. play ou você colocar a flecha para baixo, que ele vai mudando. Ou você põe o play lá embaixo no PowerPoint, ou você põe a flechinha para baixo, que ele vai mudando. Porque provavelmente você estava caminhando nos teus slides, mas nós Sim. estávamos no primeiro aqui. Talvez seja a forma de apresentar, não sei. Passou, para mim tá passando aqui. Só veja para vocês se tá. Não. Não, Não tá? nós estamos congelados no teu segundo slide agora. Deus. Vou começar de novo, tá? Tranquilo. Passou para vocês ou não? Não. Passou, agora está na pirâmide. Estava Tá antes na no segundo e agora pirâmide. está nessa pirâmide. Eu só vou passar aqui um para vocês me falarem se está passando, tá? Mas você não está no modo apresentação, tá? Só para você saber. Mas para mim está aparecendo a apresentação. Alguém. Doutora Peraí. Tarsila, se a senhora Oi, preferir, Cris. eu posso Você acabou de compartilhar sua mudar o slide, apresentação. Tarsila.
e aí Você você acabou de vai mudar o fazendo a slide. apresentação. Tarsila, você Pode não tem passar então, Cris. isso. A Cris apresenta para você, por favor. É melhor. Porque para mim está passando como se estivesse passando todos os slides. Eu não sei se é só alguma questão aí. Obrigada, Cris. Eu vou te falando então, tá bom? Então, só vou retomar aqui. Eu estava nessa pirâmide só focando aí na questão da importância da perda de peso em toda essa questão dos estágios de tratamento. E aí, obviamente, que a nutrição não vai caminhar sozinha nesse processo. Então, pode passar, Cris, por favor. Obrigada, Cris. E aí, esse estudo foi um estudo que realmente comprova o quanto o tratamento focado em perda de peso é o que realmente vai trazer sucesso no tratamento da doença hepática. Então, essa foi uma meta-análise que reuniu 43 ensaios clínicos e nela ela incluiu estudos onde a gente teve focado só em mudança de estilo de vida, associado ou não com alguma medicação ou exatamente com o tratamento cirúrgico. E houve melhora clínica de 5% na esteatose, com uma perda inicial de pelo menos 5 quilos. Então, tem uma correlação quando a gente pensa a cada 1 quilo perdido, redução de 0,77 na questão da esteatose hepática. Pode passar, Cris. E aí a gente tem uma relação aí de estudos que colocam a mudança de comportamento como sendo um determinante importante no tratamento da doença hepática. Pode passar mais um, Cris. E aí, quando a gente pensa em recomendação nutricional, saindo um pouquinho só da questão de perda de peso, a maior parte dos estudos elas colocam a importância da restrição calórica, não necessariamente falando aí da melhor forma do padrão nutricional envolvido nesse sentido, e a participação da frutose, que eu acho que é uma coisa que fica aí muito na dúvida quando se pensa em nutrição, e que algumas vezes as pessoas até colocam a questão que tipo de frutose é essa. Então, vou colocar aqui algumas coisas dentro desse cenário da abordagem nutricional. E é isso que a gente tem que focar na maior parte das vezes, do que da nutrição a gente vai contribuir maior nessa questão do desenvolvimento da doença. Quando a gente fala da participação da alimentação, não está relacionado à alimentação natural, e sim a maior parte está relacionada ao açúcar consumido, que é o açúcar de mesa mesmo, que ele tem na composição a frutose, e também a frutose que tem mais nos alimentos industrializados, alimentos que tenham mais o xarope de milho, como alto teor de frutose ali. Então, é o xarope de milho, né, que tem lá nos refrigerantes, que tem nos alimentos mais industrializados e que ele participam de toda uma bioquímica associada à lipogênese de novo e que vai contribuir para a piora dessa doença hepática. Pode passar o próximo, Cris, por favor. E aí a gente entra na questão de expectativa e realidade, né? Onde que a nutrição entra, né, no manejo dessa pessoa com obesidade, com a doença hepática. A gente tem um contrassenso aqui dentro da nutrição que existe um aumento do consumo dos alimentos mais industrializados e que tem essa característica mais inflamatória na nossa alimentação e redução dos alimentos in natura, né? A comida de verdade está cada vez mais sendo deixada de lado e trocada por alimentos que são riquíssimos em questões mais, em alimentos mais químicos e que tem caloria vazia, que a gente chama. Pode passar o próximo. E aí, se a gente pensa no consumo, a gente consome açúcar a mais, a gente consome bebidas açucaradas. Então, muitas vezes, quando a gente pensa na parte nutricional, talvez tenha um olhar muito mais focado em mudar um pouco o padrão nutricional que esse paciente faz uso, seja no momento do tratamento clínico que ele esteja fazendo ou no preparo para a cirurgia. É importante que a gente entenda um pouco, muito como que está a característica nutricional do padrão alimentar desse paciente. Pode passar mais um. E esse ano saiu o posicionamento da Abeso, né, para falar aí da questão relacionada à doença hepática. Eles fazem justamente diversas recomendações, demonstrando quanto a mudança de estilo de vida associada ao tratamento farmacológico e cirúrgico na questão da regressão da doença e todos os fatores que estão relacionados, tanto de meio ambiente, fatores genéticos e a própria obesidade, como sendo dos maiores fatores de risco na questão da doença hepática. Pode passar. E aí a coisa do somar forças, né? O quanto cada vez mais não é uma terapia única que vai ajudar. E a mudança de estilo de vida, sem dúvida, ela é extremamente importante, focar aí para a parte da nutrição.
A gente sabe que contribui aí em 4, 8%, mas a gente tem gamas de perda de peso muito maiores quando a gente dá as mãos, seja para as novas medicações ou para os procedimentos cirúrgicos, que na próxima aula aí discute um pouquinho melhor de técnica e etc. Eu vou focar um pouquinho mais aqui na nutrição. Pode passar o próximo, Cris. E aí, aquela coisa da gente ter toda essa recomendação centrada na pessoa com obesidade, né? A importância do tratamento em equipe e como que a gente vai direcionar essas prescrições. Pode passar. E aí a ideia é justamente a gente controlar, né? Transformar esse déficit calórico que é tão presente em todos os estudos que a gente traz na questão de perda de peso, mas que isso entre dentro da vida da pessoa e que a gente consiga ter uma mudança de estilo de vida que seja sustentável a longo prazo, porque por mais que eu faça um tratamento clínico ou que esse paciente seja submetido a um tratamento cirúrgico, ele volta para o ambiente que ele vive. Então, muitas vezes a gente manejar esse estilo de vida no longo prazo, a gente também perde e não fecha muito essa conta de como sustentar essa mudança e essa melhora da saúde hepática no longo prazo. Pode passar, Cris? E o que eu tento trazer aqui é o paralelo que a gente tem, né? O quanto a característica nutricional, muitas vezes, ela vai ser superior e mandatória do que qualquer tipo de estratégia nutricional, que é o que a gente bate muito hoje na tecla da nutrição. Então, o que a gente precisa trocar, na maior parte das vezes, é sair de um padrão nutricional mais inflamatório, onde eu tenho uma alimentação muito mais focada em cereais mais refinados, alimentos processados, as carnes vermelhas, os refrigerantes industrializados. Isso tem um aumento na característica nutricional, principalmente dos açúcares, aquele xarope de milho que a gente falou lá no início, que tem uma correlação direta com a saúde hepática, os ácidos graxos saturados e o colesterol, e que vão desencadear dentro do organismo a ativação genética que levam mais à ingestão calórica, resistência à insulina e todas as questões relacionadas aí ao paciente mais metabólico. Quando eu troco esse perfil e vou para uma alimentação mais voltada para cereais integrais, os grãos, os alimentos in natura, as carnes mais magras, os lácteos desnatados, eu mudo um perfil para carboidratos mais complexos, ricos em fibras, as gorduras de boa qualidade, e com isso eu mudo muitas vezes a resposta genética também aí dos fatores inflamatórios associados, e com isso, pode passar o próximo, Cris. Eu tenho já muito bem direcionado dentro de diversos consensos, quando a gente pensa em tratamento metabólico, de padrões nutricionais que vão ser mais interessantes da gente estimular para essa pessoa com obesidade e doença hepática. E até trazendo aqui num paralelo, pensando em resistência à insulina, que é um dos principais fatores que vão estar envolvido nessa fisiopatologia, a dieta do Mediterrâneo hoje como sendo o principal padrão nutricional que a gente vai estimular dentro da prescrição nutricional. Pode passar. E até tem estudo hoje que faz esse paralelo. Esse aqui é um estudo de 2019, que ele fez 2 grupos, até pensando na forma como a doença se cria, pensando, eles compararam a dieta do Mediterrâneo, sem se preocupar muito com questão de quantidade de gordura, com uma doença, com uma prescrição nutricional mais hipogordurosa. E, na verdade, o grupo que apresentou uma melhora, mesmo não tendo uma perda de peso tão importante, mas que teve uma melhora da concentração de lipídio no fígado, foi o grupo que consumiu um padrão nutricional mediterrâneo, ou seja, tinha uma quantidade controlada ali de carboidrato, de alimentos mais industrializados. Em contrapartida, um aumento de fibras, a adição mais das carnes magras e do nuts dentro da alimentação, isso foi superior em melhora de saúde hepática do que comparado a simplesmente reduzir a ingestão de gordura total da dieta. Pode passar o próximo, Cris? Então, só para trazer uma prescrição aí, sair um pouco do nutricionês e trazer para a prática, se a gente fosse pensar o que hoje a gente pode preconizar dentro da nutrição da pessoa com obesidade, que tem essa correlação da doença hepática, é realmente redução da carne vermelha, é uma coisa que hoje tem dentro de todos os guidelines, o quanto a gente precisa reduzir a frequência, não excluir, mas fazer essa troca de pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, favorecer o consumo mais de peixes, e aí sardinha, atum, a gente não precisa ir para peixes tão caros, muitas vezes criando esse padrão a gente consegue.
Temperar, usar mais o azeite de oliva e as sementes, e também eu não preciso ir para os nuts mais caros, muitas vezes semente de girassol, linhaça, esse tipo de alimento de troca dentro do padrão nutricional já é importante, e estimular realmente aquilo que é mais difícil. Se eu fizesse uma enquete aqui com todo mundo, quem preenche metade do prato de salada, come 2, 3 frutas por dia, é uma coisa que a gente sabe que hoje é difícil de estimular. Então, a gente ir para a regra básica da nutrição saudável, muitas vezes é o caminho principal para a gente orientar para esse perfil de paciente. Pode passar, Cris. E quando a gente pensa em preparo de cirurgia bariátrica, e aí dependendo para pensar de técnica cirúrgica e etc., lembrar que sim, a perda de peso é importante, mas ela não deveria ser um critério, né? 5 a 10% de peso, de perda de peso, a gente viu que vai trazer melhora hepática e talvez o caminho que a gente vai ter para isso no pré-operatório realmente é dar as mãos. Fala-se muito de dietas hipocalóricas de 500, 800 calorias por dia, pensando em volume de fígado, mas esse daqui é um estudo que faz um compilado e ele traz um pouco isso. Eu tenho melhora de saúde hepática, mas muitas vezes eu entro em catabolismo muscular, então colocar naquela questão da balança o que é mais importante para esse paciente no pré-operatório. E traz uma reflexão de que talvez se eu conseguir já no pré-operatório estabelecer um padrão mais de low carb, lembrar que o low carb aqui não é zerar o carboidrato, mas muitas vezes limpar um pouco o consumo desses alimentos mais industrializados, diminuir o consumo dos líquidos açucarados, que às vezes é tão presente no dia a dia, e trocar um pouco esse padrão nutricional, eu consigo melhora da sensibilidade à insulina e também melhora da esteatose hepática, até para a gente pensar se realmente lançar mão de dieta muito hipocalórica realmente é o melhor caminho, mesmo no momento onde eu esteja preparando esse paciente para cirurgia, sem esquecer do controle da hiperglicemia, porque muitas vezes vão ser pacientes que, além de todo o contexto metabólico, ainda vão conviver ali com diabetes. Pode passar o próximo. E aí, sem pensar que o padrão mediterrâneo, se a gente for pensar no nosso guia alimentar da população brasileira, eu sempre costumo dizer que a gente já tem nas mãos um guia de um padrão mediterrâneo tupiniquim. Se a gente colocar em prática o que o guia alimentar da população brasileira, na maior parte das vezes, nos traz de lição, a gente consegue estimular um padrão onde eu consigo sim ter um padrão nutricional que traga essa melhora metabólica e diminua esse perfil inflamatório que é tão importante no tratamento da doença. Pode passar o próximo. E aí, em recomendações nutricionais gerais, pensando principalmente no paciente de pré-operatório, a questão da mastigação, o fracionamento alimentar, muitas vezes a gente consegue distribuir melhor esses alimentos ao longo do dia. Hidratação adequada, na maior parte das vezes são pacientes que hidratam com líquido com sabor e que muitas vezes isso pode estar associado. Excluir os líquidos calóricos industrializados, evitar os líquidos com sólidos. Excluir sempre que possível os alimentos mais processados e industrializados, sem dúvida alguma, por mais que não tenha relação direta só com bebida alcoólica, mas alertar o consumo de bebida alcoólica e sempre individualizar o tratamento nutricional no pré-operatório. Então, os meus contatos e eu estou aberta aí para a gente continuar nessa discussão. Que bom que deu certo. Foi excelente, Tarsila. Muitíssimo obrigado. Extremamente esclarecedora a sua aula. É um aspecto fundamental do suporte do paciente, né? Com esteatohepatite. Esse fígado muito volumoso no intraoperatório acaba sendo um problema que certamente será comentado nas próximas apresentações. E a gente sabe que a dieta pré-operatória ajuda bastante na diminuição da volumetria hepática. Muito obrigado pela sua aula. Dando seguimento à nossa programação científica, eu convido agora para falar sobre a escolha da técnica cirúrgica é relevante para o paciente com MAUS-LD? Nós vamos chamar então o professor doutor Gustavo Peixoto Miguel. Ele é professor associado e chefe da unidade de cirurgia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo. É coordenador dos programas tanto de cirurgia bariátrica quanto programa de transplante hepático do Hospital Meridional e do Hospital Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutor Gustavo, por favor, o senhor tem a palavra. Ok. Apareceu a apresentação? Tá ótimo, perfeito. Tá bom, então boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Esses são os dois hospitais onde a gente trabalha principalmente, o Hospital da Universidade e o Hospital Privado Meridional. E a gente tem esse viés aí, tanto de trabalhar com fígado, a gente tem mais de 500 transplantes hepáticos, e cirurgia bariátrica, na universidade são 2.400 e poucas cirurgias,
e no setor privado, mais de 6.000 operações. Então, já dando a primeira resposta, a escolha da técnica cirúrgica é relevante para o paciente com doença hepática gordurosa, como quer que ela seja chamada? Sim, é muito importante, é muito relevante. Eu vou mostrar para os senhores por quê. As apresentações que me antecederam já facilitaram muito para mostrar que todas essas doenças hepáticas, elas têm um componente inflamatório. Isso é conhecido por nós, né? A doutora Ana Carolina pode confirmar depois, no tratamento da hepatite B, onde o quadro metabólico interfere no resultado, no tratamento da hepatite C, a doença hepática do tipo C, o vírus C, sempre foi considerado uma doença inflamatória, não é à toa que a gente utilizava no passado interferon e outros mecanismos anti-inflamatórios. E se a gente mostrasse esse diapositivo 20 anos atrás, a gente ia ser chamado de maluco. Por quê? Porque um fígado saudável sempre caminhava para virar um fígado cirrótico nos pacientes com qualquer tipo de hepatopatia. Mas o que a gente tem hoje de evidência científica é que o fígado cirrótico, ele pode sim, como o doutor Marquezine demonstrou claramente, voltar a ser um fígado saudável. E o principal mecanismo é o mecanismo do emagrecimento, além de mecanismos intestinais e outros mais, mas o que nós temos de maior evidência nesse mecanismo é o mecanismo de emagrecimento. E quando a gente mostra que pacientes com cirrose, com fibrose avançada, voltam a ter um fígado normal, isso traz para a gente uma luz, uma esperança contra essa pandemia de doença hepática que a gente vê no dia a dia. Então, a redução do IMC de 25% reduz a fibrose em 40%. Isso está muito bem demonstrado, tanto por estudos não invasivos, quanto estudos de função hepática. Agora, todas as cirurgias bariátricas são benéficas para o fígado? Não. É bom a gente lembrar que o bypass de jejum ileal ele foi considerado proscrito, ele foi retirado do nosso arsenal terapêutico e uma das principais causas era a falência hepática, né? Então, não é toda cirurgia bariátrica que vai fazer bem para esse paciente que tem a doença hepática em seus diferentes estágios. Uma delas, que nos preocupa muito, é o bypass de jejum ileal, que, apesar de ser muito pouco utilizado à luz da ciência atual, de vez em quando nós vemos casos anedóticos sendo encontrados por todo o planeta. É. Quando a gente vai avaliar casos de transplante de fígado relacionado à bariátrica, a gente vai ver que outra cirurgia que causou bastante insuficiência hepática num passado não tão distante foi a derivação bilipancreática. A mais comum foi a derivação de Escopinaro, tá aí trabalhos espanhóis, depois trabalhos de outros locais do mundo mostrando que a derivação de Escopinaro causava insuficiência hepática em pacientes que tinham uma doença hepática leve, ou seja, quando você expõe o intestino distal a alimentos mal digeridos, tanto no bypass leal quanto um pouco menos, mas também na bilipartição, na bipartição biliopancreática, você também aumenta o risco de insuficiência hepática. E quando a gente vê esse estudo belga, ele mostra claramente 10 casos de insuficiência hepática pós-cirurgia bariátrica, 9 operações de derivação biliopancreática e uma de bypass de jejum leal. Aqui no Brasil, o professor Pareja e o professor Chaim publicaram essa série de casos também, mostrando que não só a cirurgia de Scopinaro e depois do Denosuite causavam insuficiência hepática, quanto a reversão dessas cirurgias fazia com que a função hepática melhorasse. Então, a relação de causa e efeito estava muito bem estabelecida. Esse trabalho aqui do professor Carneiro, que milita na parte de fígado, esse paciente do meio, essa menina do meio, tinha um IMC de 63. E é muito interessante, porque, não sei por que motivo, mas existia uma biópsia hepática dela, que é essa de cima, no período pré-operatório da cirurgia bariátrica, onde tinha uma esteatose hepática leve. E, alguns meses depois, ela desenvolveu, após uma cirurgia de derivação biliopancreática, uma cirrose indubitavelmente comprovada por histologia. E essa paciente foi transplantada de fígado e teve sua cirurgia parcialmente revertida, com sucesso. Aqui no Espírito Santo, a gente teve alguns casos de insuficiência hepática após cirurgia de Scopinaro, menos por derivações do tipo do Denosuite, e nós aprendemos a manejar esses casos sendo bem agressivos, fazendo a reversão da cirurgia de maneira ultra precoce. Mas isso, infelizmente, foi aprendido depois de alguns casos de insucesso. E aí, deixa a gente uma preocupação seguinte: nós estamos
voltando a falar sobre cirurgias ileais, né? Nesse momento, essas cirurgias ileais que estão entrando em voga, SAD-S e outras mais, elas não têm comprovação de eficácia e segurança em vários aspectos, especialmente nesse aspecto dos pacientes hepatopatas. E já começaram a surgir relatos na literatura de, aqui um exemplo, um paciente que fez o sleeve, teve sua revisional para um SAD e evoluiu com ciência hepática necessitando transplante hepático. Nós temos um compilado da literatura que esses pacientes hepatopatas, quando são submetidos à cirurgia, eles evoluem com benefícios da cirurgia, que são bem documentados, mas evoluem também com descompensações hepáticas, principalmente aqueles que já têm a fibrose documentada ou achado incidental no intraoperatório. Por isso que o cirurgião, quando vai fazer um procedimento e tem esse achado incidental de cirrose, ele tem que ser muito meticuloso para qual técnica que realmente ele vai realizar naquele paciente. Será que se ele entrou para fazer um Dolena Suite, não é melhor ele fazer um sleeve, uma biópsia hepática e depois reavaliar melhor esse caso? A gente tem poucos pacientes que descompensam, mas para esses pacientes é 100%. Apesar de alguns estudos mostrarem que os níveis de complicação são semelhantes, mas a gente vê, quando a gente compila todos os estudos, os pacientes com fibrose hepática avançada ou já com cirrose, eles têm uma quantidade de complicação muito maior a qual nós estamos acostumados. Nós, na cirurgia bariátrica, estamos acostumados a quê? A não ter fístula, não ter insuficiência renal, não temos nada disso. E quando a gente vai, principalmente para aqueles que já têm varizes de esôfago com um gradiente portal acima de 20, a gente considera essa cirurgia contraindicada. Alguns grupos falam, mas a gente põe no TIPS e opera o doente. Eu considero que nesse momento já não é melhor você pensar num transplante hepático de cara para esse paciente. Algo que é muito importante para nós, apesar de todas essas complicações, os estudos em longo prazo, colocando pacientes que submeteram a cirurgia metabólica e pacientes que foram acompanhados, a quantidade de complicação nos pacientes que foram apenas acompanhados clinicamente é muito maior. Então, a cirurgia oferece sim um benefício para esses doentes. E é importante a gente comparar isso. Não comparar um paciente não hepatopata operado com hepatopata operado. A gente sabe que o hepatopata operado ele vai ter mais complicações, mas o que seria do obeso, hepatopata operado versus tratamento clínico? E nisso o tratamento cirúrgico ele reduz a mortalidade, a morbidade em longo prazo, sendo custo efetivo em longo prazo. Isso já está muito claro. E esse benefício que o paciente tem é proporcional à perda de peso e o controle metabólico que ele atinge. E como a gente sabe, os pacientes que têm cirurgias mais arrojadas têm um melhor controle metabólico. E é aí que o cirurgião fica na dúvida do que realizar. Em linhas gerais, os pacientes com a fibrose leve ou sem fibrose, eles podem fazer um bypass ou um sleeve. Os pacientes com cirrose, com hipertensão portal leve, esses pacientes são mais beneficiados, tradicionalmente indicados para o sleeve. Pacientes com transplante de fígado eram basicamente indicados para o sleeve, mas eu vou questionar algumas coisas mais para frente. Bom, se a gente tem um benefício proporcional à perda de peso, e se a gente tem que o bypass tem mais perda de peso, melhor controle metabólico, por que a gente vai fazer o sleeve, sendo que os medicamentos, eles, para hepatopatia de modo geral, ou para pós-transplante, se isso for necessário, eles são absorvidos sem grandes perdas. Então, o que importa para a gente nesse planejamento cirúrgico? Etiologia, estadiamento, aspectos anatômicos, uma estrutura adequada para operar, tipo pré-operatório, interrogo e técnica operatória. Etiologia por quê? A gente está falando de uma doença específica, mas sempre vem misturada. Sempre tem uma doença hepática gordurosa com álcool, com vírus, com álcool e vírus, e a gente tem que realmente ver o que esse paciente tem de verdade. Se é só uma esteatohepatite, uma doença hepática gordurosa ou não. Se o paciente tiver um CHAO de 5 e um MEL de até 10, 12, esse paciente pode ir para a bariátrica de forma liberal, sem grandes preocupações. Aqui um exemplo de um paciente que a gente fez um sleeve após um transplante de fígado, né? Então, a gente pode observar aí um sleeve de fácil realização, não tinha tantas aderências,
A vantagem é que o fígado já fica colado na parede e a gente consegue fazer a dissecção, o grapeamento sem grandes problemas. Agora, isso nos garante um controle eficiente da doença hepática? Nem tanto. E a gente pode observar aqui um trabalho, isso aqui é uma homenagem ao doutor Fernando, nosso debatedor, e um agradecimento ao doutor Eduardo Fernandes. Eles têm preconizado aqui no Brasil, são pioneiros no Brasil, em realizar a cirurgia bariátrica concomitante ao transplante de fígado, onde eles fazem o sleeve, uma derivação biliodigestiva na reconstrução hepatobiliar, e realmente eles têm tido sucesso. Aqui um exemplo cedido gentilmente pelo doutor Eduardo Fernandes, onde a gente pode ver a artéria hepática pulsando e o sleeve tubolizado no final do transplante. A gente tem aderido ao protocolo deles, onde, se o paciente acabar estável a cirurgia, a gente pode realizar isso. Outro dado muito importante é a gente observar nesses pacientes que vão para transplante, por insuficiência hepática, por escopinar ou do switch, a gente aproveitar o momento do transplante para desfazer a cirurgia. E foi isso aqui que foi realizado nessa brilhante cirurgia do Dr. Eduardo Fernandes, uma degastrectomia e uma reconstrução desfazendo a cirurgia. Se houver obstrução, trombose da veia porta, eu desaconselho aos cirurgiões, em geral, tentarem fazer uma cirurgia bariátrica antes de que esse problema esteja resolvido, seja resolvido por TIPS ou pelo próprio transplante. A cirurgia bariátrica, nessas condições de paciente com fibrose hepática e principalmente com cirrose, ela tem que ter uma estrutura do cirurgião bariátrico, hepatologia, endocrinologia e o transplante de retaguarda, pois esses pacientes eles podem sim descompensar. Eu estou muito feliz ultimamente que os endocrinologistas descobriram que a esteatose hepática é uma doença, porque até 10 anos atrás parecia que não era, né? Eles falavam para o paciente assim: não, você só tem a gordura no fígado, você não precisa de cirurgia bariátrica. E realmente hoje parece que os endocrinologistas entraram nesse campo aí junto com a gente, e isso vai ser muito bom, né? Como eu falei, na hora que indica um TIPS pré-operatório para uma bariátrica, eu sempre converso com o patologista. Vem cá, não é melhor transplantar logo esse doente, depois a gente vê a obesidade? Porque o pós-operatório desses doentes é muito complicado. A gente já operou antes, durante, depois, e a gente sabe que operá-los depois de um transplante é muito mais fácil. Em linhas gerais, como que nosso grupo faz hoje? Se você tiver doença hepática com diabetes, a gente não faz sleeve, a gente vai para o bypass gástrico, porque controlar a causa raiz do problema é muito importante para a gente, inclusive no pós-transplante, para que essa doença hepática ela não ocorra de novo. Para o paciente que não tenha diabetes, mas que tenha doença hepática gordurosa importante, a gente pode fazer o sleeve ou pode fazer o bypass, de acordo com variáveis como refluxo e outras questões mais que podem ser abordadas nesse doente. Se tiver álcool envolvido, um sleeve com cautela, porque esses pacientes no pós-operatório, eles podem exacerbar o consumo do álcool e a insuficiência hepática progredir muito rapidamente, né? Vírus, hoje em dia a gente trata o vírus, que o sucesso do tratamento do vírus realmente é muito elevado. A gente viu a hepatite C ser realmente subjugada pela ciência e depois a gente faz a cirurgia. Se tiver doença hepática com álcool com vírus, sleeve também com cautela. E nós precisamos de trazer a comunidade científica para fazer mais essa cirurgia, para precisarmos menos dessa cirurgia. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado, doutor Gustavo. Excelente apresentação, bastante elucidativa. É sempre uma dúvida muito grande do cirurgião bariátrico, né? Escolher qual vai ser a intervenção em função das comorbidades. No caso do mouse ali, a gente sempre tem essa dúvida. Bom, mas nós temos aqui, então, nos próximos 20 minutos, um espaço que vai ser utilizado para essas perguntas, para esses debates, e para isso nós vamos contar aqui com a participação de dois grandes cirurgiões bariátricos, o Dr. Álvaro Albano, que é diretor técnico-científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e presidente do capítulo da Bahia da sociedade, e também o Dr. Fernando Barros, que é doutor em cirurgia da Universidade Federal Fluminense e professor adjunto de cirurgia da Universidade Federal Fluminense.
Eu gostaria, então, de inicialmente pedir que o doutor Fernando Barros fizesse os seus comentários a respeito das brilhantes palestras que nós assistimos aqui essa noite. Fernando, com você a palavra. Obrigado, Márcio. Boa noite. Parabéns pelas aulas. Estou realmente aqui impressionado com a qualidade do nível das aulas. E o fígado é isso, a gente sempre aprende um pouquinho. Para quem me conhece sabe o quanto eu gosto, estudo, mas toda aula a gente aprende mais um pouquinho. E começando com a Carol. Carol, a gente hoje tem muita tecnologia e recurso para fazer esse diagnóstico no pré. E como o Gustavo falou, acho que não foi só os endocrinologistas que ficaram numa, né? Os próprios cirurgiões bariátricos, acho que a gente tem que fazer essa meia-culpa, por muitos anos ficaram subestimando essa doença, né? Olha, é só gordura no fígado. Olha, você não tem nada, você não precisa operar. Isso aí é dieta. Se você fizer uma dieta, essa gordura some. Planos de saúde negando cirurgia, porque pacientes com IMC só tinham esteatose. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante, não só para essa doença, mas também com a relação interdisciplinar entre cirurgia bariátrica e hepatologistas. Isso não é à toa, isso tem um motivo. E o motivo é que o cirurgião bariátrico está cada dia mais vendo pacientes cirróticos. E os hepatologistas estão cada vez menos vendo hepatite C e cada vez mais pacientes portadores de obesidade e diabetes no consultório. E isso é uma coisa muito curiosa, né? Então essa conexão não é à toa. E toda semana, para não dizer quase dia sim, dia não, eu recebo no WhatsApp, a gente vê em grupos cirurgiões bariátricos na laparoscopia com o fígado cirrótico e mandando mensagem. E agora? O que eu faço com esse paciente? Então, assim, a primeira mensagem, eu acho que a Coral deixou claro na aula dela, é que não cabe mais hoje, em 2024, a gente ter esse tipo de surpresa. A gente não precisa mais ter esse tipo de surpresa. Hoje o FIB4, ele tem que vir junto com o IMC para o cirurgião bariátrico. E se a gente pega o FIB4, a gente já vai descartar aí 70, 80% das surpresas desagradáveis, né? Então, se você não tem uma elastografia, um FibroScan, só o FIB4 já vai te tirar bastante problema, né? Obviamente, para quem tem o FibroScan ou uma elastografia, deve ser feita de rotina também. Lembrar que isso já está incluído aqui no Brasil, no rol da ANS, que é a agência que regula os planos de saúde. Então, todos os pacientes podem fazer, desde que você tenha isso na sua cidade. Eu sou um felizardo de ter um grupo grande aqui no Rio. Eu tenho hoje nas minhas 4 frentes um aparelho de FibroScan, mais a quinta frente, que é a Carol, que é no bairro vizinho, aqui perto de mim. Então, assim, eu estou cercado de FibroScan. Faço 100% dos pacientes hoje, elastografia antes de operar. Então, Carol, a gente tem hoje um número assustador de pacientes com MSLD, uma projeção pior ainda. E eu queria ouvir um pouquinho, Carol, o que que você acha que a gente precisa fazer, um plano de ação via sociedade, via, enfim, ações de saúde pública, para aumentar o tratamento para pacientes com essa doença e obesidade, ou seja, cirurgia bariátrica e metabólica. O que está faltando para os médicos não cirurgiões bariátricos acreditarem mais na cirurgia, saberem que o risco de uma paciente ter um problema grave é muito maior se ele não operar do que com a própria cirurgia, uma vez que o risco da cirurgia hoje é muito. Mas o que está faltando para da comunidade médica não cirúrgica entender isso e indicar mais esses pacientes para cirurgia bariátrica e metabólica? Fernando, boa noite. Então, é uma honra poder participar com você e aquilo que a gente vem conversando há um tempo, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem evidências que mostram o quão essa doença ela é prevalente, o quão importante é o diagnóstico precoce. Eu acho que essa questão da entrada do FIB4 é uma tentativa de que a gente conscientize o maior número de especialistas, né? O cirurgião bariátrico, o hepatologista, que também usa na rotina, mesmo não sendo às vezes a nossa primeira ferramenta, mas porque quando ele vem para o especialista, muitas vezes isso já veio calculado, mas a gente também usa de rotina.
o endocrinologista, o cardio, o clínico. O que eu acho é que realmente falta mais divulgação. Eu acho que no passado ficou como uma coisa assim, esse é o último recurso. E eu acho que hoje os estudos mostram que não. Eu acho que a gente está oferecendo uma alternativa que é viável para o paciente, que é bastante resolutiva, e porque todas as alternativas para o paciente com obesidade são alternativas que são importantes junto, com mudança de estilo de vida, com melhora da adesão ao paciente à questão da nutricional, como a Tarsila falou super bem, com a questão do exercício físico. Mas se ele tomar uma medicação, ele vai precisar fazer esse tipo de mudança também. Não existe milagre. Então, eu acho que é realmente tornar isso cada vez mais conhecido e mostrar os resultados. O quanto você melhora a qualidade de vida, o quanto o paciente, a partir dali, ele fica mais. Ciente do problema dele, toma mais as rédeas do controle também da saúde dele, da vida dele. Então, eu acho que é conscientizar, mas eu acho que é um processo mesmo, e eu acho que hoje as pessoas já falam mais como uma alternativa viável, uma alternativa importante. Acho que no passado ficava muito essa coisa, essa é a última, como o transplante ficou durante muito tempo também, né? Hoje, quando a gente brinca, fala, nossa, o cara transplantou e fez junto a gastroplastia. Você fala, caramba! Mas antigamente até o transplante já era visto como uma coisa meio inviável. Então, hoje você viabilizou o transplante, vocês, o Eduardo e todo mundo, vocês viabilizaram o transplante junto com a gastroplastia. Então, eu acho que é mostrar que é viável, que é uma alternativa interessante. Você hoje tem um boom desses medicamentos novos para emagrecimento que são super importantes, mas como os medicamentos também, eles são usados também como uma ponte para a própria cirurgia, muitas vezes. E isso é legal, é interessante. Ele vai fazer para poder entrar na cirurgia com IMC melhor e ter uma cirurgia melhor. Muitas vezes, ele depois da cirurgia, ele vai usar ainda a medicação e Sim, junto com mudança de estilo de vida, que é tão importante. Então, eu acho que é conscientizar de que isso não é o último passo, isso é mais um passo e é mais uma possibilidade para o sim. paciente. Talvez E seja eu isso. achei bacana esse ano, né, Carol? A Semana do Fígado aqui do Rio, teve um dia lá que foi só de cirurgia bariátrica. Eu acho Muito que é o legal. cirurgião bariátrico que estava lá, é só hepatologista falando só de cirurgia bariátrica. E o Aquilo para mim quanto é de um casos a sinal. gente viu junto e Sim. discutiu sobre Eu isso, né? espero que isso aí cada vez fique Cresça mais, mais, eu acho que cresça mais. sim, eu acho que sim. Bom, em relação à biópsia hepática, é, a gente ouve muito as pessoas falando, principalmente os hepatologistas, né? Mas, poxa, vocês estão lá no meio da cirurgia bariátrica, por que que vocês não fazem uma biópsia? Mas tá com tudo na mão ali. Olha, eu baixei assim uns dados rápidos aqui, uma conta de padeiro. Se a gente faz hoje no mundo 500 mil bariátricas por ano, e se a gente tem aí de 1 a 5% de complicações, fístula, biliar, hematoma, sangramento, etc., e 1% de óbito, você imagina a gente começar a ter problema e óbito com cirurgia bariátrica por causa de uma biópsia de fígado. Então, assim, não acho, primeira coisa, minha opinião, não acho que tem que fazer biópsia em todo mundo. Hoje, com esses recursos que a gente tem de score, elastografia, a gente consegue selecionar. Curiosamente, a gente tem um protocolo, a gente está fazendo 50 bariátricas com FibroScan e biópsia todo mês, protocolo de pesquisa. Não foi desse protocolo, mas essa semana eu vi uma biópsia, uma paciente com uma complicação grave por causa de uma biópsia de fígado, uma fístula biliar. Então, assim, não acho que tem que fazer de rotina, a minha opinião para os cirurgiões bariátricos, acho que dá para selecionar os pacientes que a gente precisa realmente biopsiar para catar lá o F3 e o F4. Então, cuidado com isso. A outra observação que eu queria fazer é sobre o cutoff que a Carol mostrou. Aquele cutoff, né, Carol, foram feitos por uma população de hepatopatia crônica geral, não foi feito Uhum. com pacientes de obesidade. E aí, na prática que a gente tem visto, inclusive, Carol tem feito bastante exame para mim, é, a gente vê que pacientes que no FibroScan estão lá F3, F4, e a biópsia vem um F1, um F2, eu ainda vejo uma discrepância muito grande, mesmo com a sonda XL, entre a biópsia e o FibroScan para paciente de obesidade. Eu espero daqui a 2 anos a gente acabar nosso prospectivo, são quase 1.000 biópsias, e a gente ter ali um número bacana. Olha, o cutoff do obeso não é 9. E eu acho que esse cutoff vai ser aí 12, 13, enfim. A Mais gente alto. precisa
um É o pouco que mais parece, alto. né? Eu acho que sim, acho que daí a importância, porque a gente vai ter na nossa população, que tem características próprias, e nos pacientes com obesidade, obesidade cirúrgica, né, no caso, não é aquela paciente que está com IMC no nosso ambulatório de 30, é o paciente que vai entrar lá com IMC de... Então, a gente vai poder definir melhor essa população e definir melhor o que a gente vai usar como parâmetro para avaliá-los. Vai Sim. ser De super qualquer forma, importante. eu acho que a mensagem que fica do FibroScan é esse. Cirurgião bariátrico pegou uma elastografia com mais de 9, olho vivo, pode Olho ter vivo. cirrose e, Sim, portanto, sim. pode ter hipertensão porta. Essa é a mensagem principal da aula de hoje. E já para finalizar aqui, engatilhar a aula do Gustavo. Gustavo, espetacular, não esperava nada menos de você, meu amigo. É um conflito de interesse grande, porque além de ele é muito meu amigo, mas que aula espetacular, eu não tinha assistido essa aula ainda. Muito boa. Fico um pouco curioso e receoso. O que será daqui a 5, 10 anos com essas cirurgias iliares que estão sendo muito feitas aí afora? A gente não sabe o que vai acontecer com a saúde do fígado, né? Espero que não aconteça o que aconteceu com o Scopinaro. O Eduardo faz muito transplante bariátrico aqui com o Scopinaro, ou seja, o Scopinaro levando uma cirrotização. Então a gente tem que ficar olhar isso com muita cautela. E Gustavo foi cirúrgico, como ele joga nas duas, né? O que que o cirurgião bariátrico precisa ficar alerta frente a um paciente cirrótico? É o Child 5 e o MEL de até 10, 12. E a gente já teve aqui no Rio alguns casos que foram lá para o centro do Eduardo, de pacientes que fizeram uma bariátrica e descompensaram. Então, para finalizar e responder aquelas pessoas que todo dia perguntam, e agora? Estou aqui com um cirrótico na laparoscopia, o que que eu faço? É, Às vezes, aquela coisa é só um sleevezinho, né? Um sleevezinho é suficiente para descompensar esse paciente, cefalopatia hepática, sangramento e ter que ir para um centro de transplante, fazer transplante de emergência. Então, assim, o ideal é não ter mais isso. Hoje a gente não cabe mais ter esse tipo de surpresa. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico de cirrose no pré, é muito simples, para entrar um pouco mais, com um pouco mais de informação, fazer um Doppler de veia porta, ver se não tem hipertensão porta, né? Tudo que o bariátrico não quer é ter um sangramento desse. Geralmente não sai. Se você não tiver uma experiência como a do Gustavo com transplante, não sai. Então, aquela coisa, faz só um sleevezinho e biópsia. Cuidado com o sleevezinho, que pode ser suficiente para esse paciente evoluir muito mal. Mais Isso. uma vez, obrigado aí, Márcio, pelo convite e parabéns a todos os palestrantes aí, Marquezine e Tássila também. Ok, excelente. Obrigado pelos comentários, Fernando. Eu passo direto a palavra para o doutor Álvaro. Nós aí temos mais 5, 7 minutos de discussão no máximo, Álvaro, e a gente vai precisar encerrar. Você pode continuar, por gentileza? Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado aí, Solac, pela honra de participar desse webinar. Foram 4 belíssimas apresentações e eu congratulo a todos por essas apresentações. A doutora Ana Carolina foi precisa já inicialmente quando falou sobre o aumento da incidência, e isso se deve não só ao aumento da prevalência da obesidade, mas também ao aumento da atenção. Então, esses pacientes que são cirróticos relacionados à doença hepática gordurosa durante muito tempo foram pacientes que nós considerávamos como pacientes portadores de cirrose criptogênica, e hoje a atenção à doença hepática gordurosa mudou muito esse cenário. Uma das coisas muito importantes é que o cirurgião bariátrico, quando enfrenta o paciente, muitas vezes determinava quando devia ou não devia fazer a sua biópsia durante a sua cirurgia baseada na análise do fígado. E há um sem número de trabalhos que mostra que a análise do cirurgião em relação ao fígado, macroscopicamente na laparoscopia, tem baixíssima correlação em relação à presença de uma fibrose hepática ou não. Então, a necessidade desses exames de avaliação antes de uma cirurgia bariátrica ela é determinante para saber que paciente deve ser submetido a uma biópsia ou não. E um outro detalhe que também se faz importante é que os protocolos e guidelines que são clínicos, voltados para o atendimento e o acompanhamento do paciente, eles são voltados muito para o diagnóstico da esteatose, são também voltados para o diagnóstico da fibrose, mas nós, cirurgiões bariátricos, nós temos uma especial atenção aos pacientes que são portadores de fibrose avançada, porque esses são os pacientes onde essa informação ela vai ser determinante em relação à escolha de técnica operatória, cuidados cirúrgicos e lançar mão de fibricoato, lançar mão de elastografia também são muito importantes e quem sabe
há quem tem disponível os métodos de determinação direta da fibrose, como o ELF, também vão ser meios importantes para melhorar essa acurácia diagnóstica, né? O Caetano mostrou uma série de números e numa belíssima apresentação, como de costume, da melhora dos graus, tanto de esteatose quanto de fibrose pós-cirurgia bariátrica. E tem um dado que sempre nós lidamos quando comparamos técnicas cirúrgicas diferentes, e no caso da esteatose, e no caso da doença hepática gordurosa, no caso da fibrose, quando nós consideramos bypass e sleeve, sempre há uma série de dados que mostram melhores resultados para o bypass, mas também uma série de cuidados em relação à escolha do bypass para esse perfil de paciente, não só pela possibilidade de descompensação, mas também pela previsão da possibilidade desse paciente ser submetido em futuro a um transplante. E eu queria perguntar para o Caetano qual é o momento em que ele determina para mesmo aquele paciente que é portador de um diabetes do tipo 2, onde o bypass tem uma melhor performance, mesmo portador de uma doença do refluxo gastroesofágico, ele considera que esse paciente, sim, ele deve ser submetido a uma gastrectomia vertical, pelos cuidados que deve ter em relação à possibilidade desse paciente necessitar de um tratamento voltado para o fígado diretamente. Eu acho que o inverso, logicamente, se o paciente tem um refluxo grave e você não tem opção, fazer o bypass. Mas fazer um sleeve em um paciente com refluxo grave, eu pensaria muito antes de fazer. Inclusive, essas cirurgias com fundoplicaturas com sleeve, eu tenho muito medo, porque a incidência de necrose desse fundo gástrico chega a 4,5% nas mãos do autor dela. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em relação à escolha técnica. Eu creio que o grande segredo e a grande discussão e preocupação de todos aqui na mesa é o diagnóstico pré-operatório da doença. E, infelizmente, nós não avisamos, eu particularmente, agora comecei a estudar mais o assunto no último ano, porque começou a ficar mais evidência, tenho falado com os pacientes sobre o risco de encontrar uma cirrose hepática e sobre o risco, eventualmente, até eu tenho um caso exatamente como você falou, Álvaro, que eu entrei na cirurgia, isso faz uns 2 anos, o paciente tinha um refluxo grave, tá? Esôfago de Barrett, refluxo grave, eu entrei cirrose. Eu cancelei a cirurgia e mandei esse paciente para tratamento clínico para perda de peso. Eu não fui para frente. Esse é um paciente que, eventualmente, eu não coloquei balão, mas tem literatura mostrando que o balão pode ajudar, sim, esses pacientes na perda de peso. E como o Gustavo falou, a perda de peso sempre acho que a doutora Ana também falou, sempre é a chave de toda da mudança na evolução da fibrose. Então, se você tem opções terapêuticas hoje, como um balão intragástrico, ou mesmo, eventualmente, algumas publicações mais recentes falando em sutura gástrica, ou associado a tratamento medicamentoso, e hoje existe um medicamento novo, que eu não me recordo o nome, que foi liberado agora pelo FDA para tratamento, eu acho que nesses casos eu não arriscaria fazer um sleeve, condenando esse paciente a ter um refluxo grave, crônico, e tendo até, sendo que a única perspectiva para ele no futuro seria ele transformar em um bypass, o que seria desastroso. Perfeito. Obrigado, Caetano. A doutora Tarsila ressaltou um detalhe que é sempre relevante no tratamento da obesidade e de todas as comorbidades, que é a necessidade de interdisciplinaridade e mudança de hábitos. Quando se fala sobre desfecho, perda de peso, habitualmente não há uma superioridade de uma estratégia em relação às demais no quesito nutricional, mas esse detalhe em relação a estratégia nutricional voltada para uma dieta mediterrânea, no pré-operatório, sem dúvida, ela tem uma boa relevância, e eu queria ouvir da Tarsila se no pós-operatório de longo prazo há evidências de que para esse paciente com perfil de doença hepática, também a estratégia mediterrânea ela se mostra superior às demais estratégias. Excelente, Álvaro. Acho que é pensar nisso, né? Um paciente crônico
e que ele vai passar por diversas funções aí no pós-operatório. Óbvio que eu consigo com a perda de peso, e a gente sabe que o tratamento cirúrgico ele é muito eficiente nessa perda de peso num curto período de tempo. Então, talvez o principal manejo ali e contribuição para a doença hepática, que é todo o perfil inflamatório da pessoa com obesidade, a gente reduz muito. E a gente tem as particularidades do pós-operatório, que é promover uma recomendação nutricional mais hiperproteica. Muitas vezes a gente acaba até utilizando mais a carne vermelha, que é uma coisa que eu coloquei ali, que quando a gente tem os estudos mais voltados para a saúde hepática na nutrição, a gente tiraria um pouco mais, mas óbvio que dentro do balanço nutricional, o profissional nutricionista, dentro desse cenário, a gente estimula muito que as carnes de escolha sejam carnes mais magras, que os lácteos utilizados para essa pessoa atingir o total de proteína que ele precisa receber ao longo do dia sejam lácteos também que sejam com quantidade menor, até porque eu sempre até brinco com os pacientes, eu preciso continuar a criar um ambiente hipocalórico para ele, porque a gente está com a obesidade controlada, né? Todos os componentes eles continuam ali. O que a gente discute muito é isso. A pior questão para uma recidiva, seja do peso ou de todas as comorbidades associadas, é a própria doença, né? Então, o cenário nutricional trazendo um pouco desse perfil mais anti-inflamatório, também ele vai ser organizado dessa forma, mas talvez a gente não consiga tanto trabalhar com todas as questões relacionadas, até por conta da quantidade que a pessoa vai conseguir ali. Dificilmente eu consigo metade do prato de vegetais, eu preciso estimular metade do prato de proteína. Então, ali tem um balanço de pós-operatório que a gente tem que ter um ajuste fino aí quando a gente pensa no pós-operatório. Muito obrigado, Tarsila. E só para concluir, gostaria de parabenizar o Dr. Gustavo Peixoto, como sempre, uma belíssima apresentação, e chamou a atenção para um outro detalhe que é muito importante para o cirurgião bariátrico, que são os pacientes que são portadores não só do MESOD, mas também do METALD, né, que tem a relação não só com a doença hepática gordurosa, mas também com o consumo da bebida alcoólica, e uma especial atenção para aqueles pacientes que estão sendo submetidos à cirurgia ileal, ou cirurgias com perfis de anastomoses mais distais, sem um devido estudo em relação à possibilidade de presença de fibrose ou doença hepática mais avançada. É uma pena que a limitação de tempo não me permite fazer perguntas a todos, mas eu gostaria de parabenizar, porque eu aprendi muito em todas as apresentações. Muito obrigado, Márcio. Perfeito. Muito obrigado, Álvaro e Fernando. Foram excelentes todos os comentários. Eu acredito que foi uma honra para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica poder organizar, né, participar desse webinar mensal da IFSO Latinoamérica e Caribe. É, Foram excelentes aulas. Agradeço a todos os palestrantes, doutora Ana Carolina, o professor Caetano Marquezine, a doutora Tarsila e o doutor Gustavo. E eu encerro então aqui as atividades do webinar. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Buenas noches, un abrazo a todos.